Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos e resolvi fazer aqui uma videoaula simples para nós falarmos sobre potenciação. Eu me lembro que vocês estavam bem ansiosos em fevereiro para saber sobre esse assunto, né? Como que se resolve a tal da potência. Então chegou o momento de nós abordarmos esse assunto. Vou falar com muito cuidado, para que não fique, né, muitas dúvidas também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar as perguntas para mim ou nos comentários do vídeo ou, né, pela plataforma Google, que vocês já sabem como funciona. Tá bem? Que a gente vai ajudando vocês, a gente vai respondendo. Tá bem? Uma forma de estudar também através do vídeo é você pausando, né? Volta o vídeo, aí pausa naquela página que você achou um pouco mais complicada e você revê novamente a explicação e assim a gente vai aprendendo devagarinho. Quando retornarmos às aulas, aí a gente vai passar novamente por esse conteúdo, né? E a gente conversa pessoalmente, tá certo? Então vamos lá. Na segunda página aqui, ó, tem uma definição da potência. Ou seja, potência é o resultado de um número multiplicado por si mesmo. Pode ser uma vez ou mais vezes, não importa a quantidade de vezes. Mas o importante é que esse número seja sempre multiplicado por ele mesmo. Tá bem? E aí a potência vai ser o resultado dessa multiplicação. Então, potência e multiplicação tem tudo a ver, né, uma coisa com a outra. A potência também ela é conhecida como a quinta operação. No caso, a potenciação, né? A quinta operação. Tá certo? Nós vamos trabalhar só com números naturais, então são casos bem simples que a gente vai abordar. E futuramente vocês terão acesso a outras propriedades de potências com números inteiros, com números racionais e assim por diante. Bom, aqui tem alguns exemplos de potências e de não potências. Então, do lado esquerdo, como vocês podem observar, nós temos aqui as multiplicações comuns. Eu vou sinalizar aqui com a caneta que fica mais fácil para vocês perceberem. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Aqui nós temos multiplicações comuns. Então, nós temos 2 vezes 3, que dá 6, 3 vezes 7 dá 21, 8 vezes 9, 72. Tabuada, né? E desse lado nós temos as potências. O que difere este formato deste outro aqui, ó? Deste lado, os fatores são diferentes, ó. O 2 é diferente do 3, 3 é diferente de 7 e 8 é diferente de 9. Então, não importa o resultado, esses resultados não serão potências exatamente por causa disso, porque os fatores eles são diferentes, tá vendo, ó, nas combinações. Agora, deste lado, olha só que interessante. A principal diferença é que o 9, o 8 e o 81, por exemplo, são potências. Por quê? Porque eles são resultados de multiplicações de números que se repetem. Olha só, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 é igual a 3, não é? Então, eles multiplicados entre si geram o número 9. Aqui embaixo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Está vendo que o 2 apareceu 3 vezes? Aqui embaixo, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Por quê? Ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Então, percebe que o 3 se repetiu 4 vezes aqui, ó. Então, este resultado, 81, é potência. Este 8 é uma potência, o 9 também é potência, mas exatamente por conta disso, os fatores eles são idênticos. Ó, em cada linha, né, claro, em cada exemplo nós percebemos que esses fatores eles se repetem. E essa coluna aqui, ó, é o que? É a particularidade, é a forma com que a potência ela vem escrita para nós. E nós temos que decifrá-la e chegar aqui nesses resultados. Tá certo? Vamos entender como é que funciona esse formato aqui, ó, de dois numerozinhos combinando aqui, ó. Muito bem. A potência ela tem sua própria estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, essa letra B é um número, né? Aquele número que fica embaixo, tá? Eu vou fazer um exemplo numérico na próxima página para vocês entenderem melhor. Então, esse número que fica embaixo, a gente chama ele de base, tá? Eu até coloquei aqui a abreviação, coloquei a letra B, que é a inicial da palavra base, tá vendo?
O númerozinho em vermelho que fica em cima, a gente chama ele de expoente, tá bem? Então, os dois estão sempre juntos, a base está sempre combinando com o expoente alguma coisa. E o resultado desta combinação, que vai virar uma multiplicação, né, aqui na frente, acaba resultando na potência. Então, a potência é o quê? É o produto, é o resultado de uma multiplicação que está relacionado à base e ao expoente, tá bem? Então, o expoente ele se comunica com a base e, através dessa comunicação, nós teremos como resultado a potência, tá certo? Vamos para os números para vocês entenderem melhor. Então, o que temos aqui nesse exemplo? Olha só. Temos aqui o número 3, expoente 2, não é isso? O 3 é a base e o 2 é o expoente, já está sinalizado aqui, né? Então, esse expoente 2, ele diz para a base que ela tem que ocupar duas casas, tá vendo? Então, o que a base faz? Ela vem e ocupa duas casas, 3, 3. E aí tem que multiplicar para poder chegar na potência final, né? No resultado final. Então, olha, base, expoente. Aqui as bases sendo multiplicadas, né? 3 e 3, ó. E aí o resultado final, que é a nossa potência, que no caso é 9. Tá certo? Então, ó, o 2 corresponde à quantidade de casas que a base tem que ocupar. Tudo bem? E a operação, lembra, é sempre multiplicação. Neste caso, leitura, né? Vamos falar sobre a leitura da potência. Temos aqui 3 elevado a 0. Ó, 3 elevado a 0, ou seja, base, que é 3, né? Ó, base elevado a expoente. Então, 3 elevado a 0, base elevado a expoente. Tá certo? Esses dois casos aqui são casos bem particulares. Então, aqui eu tenho base 3, expoente 2. Eu leio assim, ó, 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado a 2, pode ser também, ou simplesmente 3 ao quadrado. Quadrado está relacionado àquela figura geométrica quadrado, que também tem a ver com dimensões, duas dimensões, tá? Então, 3 é a base, 2 é o expoente, a gente lê 3 elevado à segunda potência ou simplesmente 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Tá vendo que eu coloquei base 3 para todo mundo? É só para simplificar o entendimento da leitura. Então, veja, 3 na base, 3 no expoente. Então, ficaria 3 elevado à terceira potência, ou seja, né, 3 elevado a 3, ou simplesmente 3 ao cubo. A palavra cubo está relacionada ao expoente 3. Tá bem? São casos particulares esses dois aqui, ó. E aí, sucessivamente, né, os próximos números nós leríamos naturalmente. Então, ficaria, nesse caso, base 3, expoente 4, nós leríamos 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado a 4 também está correto. Tá certo? Casos especiais. Casos especiais é assim. Este caso aqui é um caso muito particular. Base 0, expoente 0, tá vendo? Quando nós tivermos 0 elevado a 0, a resposta será sempre 1, porque não tem como desenvolver essa potenciação aqui, essa potência, né? Não tem como nós chegarmos num resultado nos baseando nessas informações. Então, a matemática chegou à conclusão que está indeterminado esse valor. Então, o número 1 ele ficou como uma resposta padrão para esse caso. Só que para os outros casos, não, ó. Os outros casos fica diferente, ó. 0, base, expoente 1. 0 elevado a 1 quer dizer... O 0 ocupa uma casa. Aqui o 0 ocupa duas casas. Então, 0 vezes 0 acaba resultando em 0. Aqui, 0 elevado ao cubo. O 0 ocupa 3 casas. 0 vezes 0 vezes 0 só pode ser 0. Então, o que isso quer dizer? Que 0 elevado a qualquer expoente, que não seja o próprio 0, né? A resposta será sempre 0. Tá certo? É um caso especial. Vamos ver um outro caso especial. 1 elevado a expoente 0, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0. Está vendo que agora o expoente é 0 para todo mundo? Toda vez que o expoente for 0, não importa quem esteja na base, a resposta será sempre 1. Isso é um padrão de potência, tá bem? Então, até escrevi aqui do lado direito, ó. Qualquer número que estiver elevado ao expoente 0 terá como resultado o número natural 1, ou seja, a potência será sempre 1. Basta que o expoente seja 0.
Tá certo? Isso é propriedade. Agora, quando o número 1 estiver na base, olha só, quando a base for 1, não importa qual for o expoente, a potência será sempre 1. Tá bem? Então, são casos particulares. Então, se, por exemplo, 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. 1 elevado ao cubo, fica 1 vezes 1 vezes 1, e também vai dar 1. Então, a resposta será sempre 1 quando o número 1 for a base, tá certo? Então, temos outros exemplos aqui de potência. Veja, 2 elevado ao quadrado, expoente 2, ele diz que a base tem que ocupar duas casas, tá vendo? Então, a base vem para cá, ó, 2 vezes 2, né? Ocupou duas casas, e a potência nossa será 4, conforme a tabuada. Da mesma forma, seguem os outros exemplos. Olha aqui, ó, 2 elevado ao cubo, né? O expoente 3 está dizendo 3 casas. Quem vai ocupar as 3 casas? A base. Então, ó, 1, 2, 3. Então, a base ocupou 3 casas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo? Aqui embaixo, terceiro exemplo. Expoente 2, base 3. Então, o expoente está dizendo que a base tem que ocupar duas casas. Tá vendo? Ó? 2, duas casas. Então, o 3 vem e ocupa duas casas. 3 vezes 3, 9. Tá certo? E agora os outros exemplos, os dois últimos. Ó, mesma coisa, ó, expoente 2, base 4. Então, a base tem que ocupar duas casas. 4 vezes 4, 16. Expoente 4, base 2. Então, nós temos que ter 4 casas ocupadas aqui na frente. Quem vai ocupar é a base. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Percebe que esses dois resultados ficou igualzinho? É só uma coincidência, tá bem? Aqui, ó, percebe, ó, base 2, expoente 3, base 3, expoente 2. Tá vendo? Os números são parecidos, só estão trocados de ordem. Mas tá vendo que o resultado é completamente diferente? Isso quer dizer o seguinte, que você jamais, nunca, você jamais, tá? Deverá multiplicar a base pelo expoente. Isso não é potência, tá bem? Então, multiplicar a base pelo expoente só dá certo nesse caso aqui, tá? Ou então, se fosse 1 elevado a 1, aí também daria certo. Mas não é uma propriedade, seria uma sorte, tá? Então, você não pode multiplicar a base pelo expoente. Erros comuns. Esses são os erros que os alunos mais cometem. Foi o que eu acabei de falar. Então, veja, 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao quadrado. Se eu multiplicar a base pelo expoente, fica assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. E aqui, se eu multiplicar de novo a base pelo expoente, ficaria 3 vezes 2 e daria 6 de novo. Vem cá, mas não são duas coisas totalmente diferentes? Por que o resultado aqui deu igual? Né? Então, isso aqui está errado, ó. Esse resultado 6 e essa distribuição aqui, ó. Está completamente errado. O certo é que está aqui embaixo. Veja, expoente 3, base 2. Então, a base tem que ocupar 3 casinhas, porque o expoente está mandando. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora está certo. E esse exemplo aqui, agora feito do jeito certo. Olha aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. O expoente diz que a base tem que ocupar duas casas, ou seja, 3 vezes 3 corresponde a 9. Base vezes base. Por que base vezes base? Porque o expoente está dizendo, ó, eu quero que você multiplique por você mesmo. Ou seja, senhora base, a senhora tem que ocupar duas casas aqui, ó, para que você possa ser multiplicada e para que possamos chegar no nosso resultado. Então, a parte de baixo está certo, a parte de cima está completamente errado. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam, qualquer dúvida me pergunte, comente no próprio vídeo no YouTube, se for o caso, que eu estarei lá pronto para responder e para ajudar vocês. Logo eu envio atividades, tá bem? Se cuidem e Deus os abençoe.